Aqui, uma retinose pigmentar, isso vocês vão ver na aula de patologia, quando nós formos falar a respeito de patologia, e também vão ver bastante quando vocês forem falar, quando nós formos falar a respeito de exames. Tá? Isso é uma fundoscopia, isso é um fundo de olho. Vou escrever aqui. É uma fundoscopia, é um fundo de olho para identificar patologias. Sim, para vocês entenderem o que está acontecendo, essa imagem aqui seria a imagem correta, seria o jeito saudável de observar o globo ocular. E esse aqui é o jeito patológico que o globo ocular, esse do lado esquerdo, é o jeito patológico que o globo ocular está sendo apresentado. Deixa eu mudar essa cor, que essa cor não vai fazer contraste. Essa aqui é pior. Aqui, saudável e aqui patológico. Então, vocês vão ver lá na frente, quando nós formos estudar a respeito de exames, então isso aqui é uma observação de uma patologia. Então, aqui nós temos a mácula, nós temos as veias, as artérias, a veia oftálmica, a artéria oftálmica, escavação, aqui nós temos o disco óptico, temos uma série de informações aqui, e temos a retina. Aqui nós temos a mácula e no pontinho dessa mácula aqui nós temos a fóvea. Então, se acontecer qualquer alteração, qualquer patologia que danifique essa estrutura, aqui é o eixo visual, que é o centro da visão. A pessoa vai perder a capacidade, a qualidade visual nesse ponto. E aqui nós podemos observar, olha, que já estourou tudo, tá? Então, é bem interessante essa observação. Vocês vão aprender lá na frente. Só estou comparando o correto do alterado. Aqui é a mesma coisa, olha, nós temos aqui uma degeneração macular. Então a mácula aqui, olha, já degenerou, já não está normal. Aqui é a mesma coisa, uma coroidoremia. Olha, uma coroidoremia também é uma patologia. Tá? Condições ligadas ao cromossomo X, então nós temos aqui como condições o daltonismo, olha que interessante. Daltonismo é visão, daltonismo é nossa praia, daltonismo é ótica. Então, nesse caso, olha, daltonismo é uma deficiência na percepção das cores e frequentemente causado por genes defeituosos do cromossomo X. Homens são mais afetados por essa condição, enquanto as mulheres podem ser portadoras assintomáticas. Ou seja, daltonismo em mulher é muito raro, é bem mais raro, porque é genético, porque é um desenvolvimento genético. Ah, vocês podem fechar o olhinho aí, vocês podem fazer o teste, tá? Mas vocês vão aprender a respeito disso lá na frente, quando nós formos falar a respeito de patologia, quando nós formos falar a respeito de exames dentro da ótica. Por enquanto, essa observação aqui, esse é um teste de daltonismo, que é feito para poder identificar, para poder saber se está identificando as cores corretamente ou não. E só para não passar em branco, esse é o teste de Ishibara, tá? Então, o teste de Ishibara para identificar aí daltonismo ou a presença de daltonismo. Mas vocês vão ver isso lá na frente. Aqui nós temos também a hemofilia, falamos sobre a hemofilia lá atrás, né? Falamos alguns slides lá atrás, é a dificuldade de coagulação, deficiência de coagulação. A hemofilia é um distúrbio da coagulação do sangue que impede a coagulação normal. Ela é causada por mutações em genes localizados do cromossomo X, como os genes F8 e também o F9, fator 8 e fator 9. Como resultado, a hemofilia é mais comum em homens que têm apenas o cromossomo X. Hemofilia não consegue fazer a coagulação, não consegue fechar aqui e fica, o sangue continua tendo hemorragia. Distrofia muscular de Duchenne e também síndrome do X frágil. Aqui nós temos distrofia muscular de Duchenne, olha, esta é uma doença genética rara que afeta os músculos. É causada por uma mutação do gene DMD e que está localizado no cromossomo X. Os homens são mais afetados, enquanto as mulheres geralmente são portadoras. Aqui a síndrome do X frágil. Essa é uma condição genética que pode afetar o desenvolvimento intelectual e comportamental. É causado por uma expansão de sequências repetidas no gene FMRM1, localizado no cromossomo X. Então, tudo aqui cromossomo X, tá? Lógico que eu não vou ficar abordando tipos de gene, quais os genes, que são milhões, mas está no cromossomo X. A síndrome do X frágil afeta mais frequentemente os meninos.
meninos. E as mulheres podem ser portadoras, mas os meninos sofrem. Condições ligadas ao Y, concentração de espermatozoide ou azospermia, tá? Baixa concentração de espermatozoide. Aqui nós temos uma concentração normal, cerca de 15 milhões de espermas por ml. Oligospermia, 15 milhões de esperma por ml. E aqui nós temos uma azospermia, ausência de espermatozoides no líquido ejaculado. Então, na oligospermia, menos de 15 milhões, na normal, igual ou maior a 15 milhões de espermas. A azospermia é a ausência de espermatozoide no sêmen, enquanto a oligospermia se refere à baixa contagem de espermatozoide no sêmen. Algumas mutações do cromossomo Y podem estar associadas a esses distúrbios de fertilidade masculina. Lembra que eu falei para vocês de fertilidade masculina? Mas na dúvida, fertilidade, procure oftalmo, procure o médico. Tá? Não procure um oftalmo, tá, pessoal? Procure um médico, porque o médico vai te orientar qual o profissional correto para vocês buscarem. É que nós, no nosso pensamento de ótica, nós vamos sempre indicar quem? Nós vamos indicar o oftalmo. Então, esse pensamento, quando nós falamos a respeito de ótica, nós vamos sempre indicar o oftalmo. Já aqui, olha, a hipertricose auricular, hipertricose, olha, bastante pelos, é uma condição rara em que os indivíduos afetados se envolvem pelo excessivos na orelha externa. Foi associada a genes localizados também no cromossomo Y. Tá? Então, nesse caso aí, a hipertricose auricular, pelo em excesso na orelha, é genético. Além disso, nós temos a síndrome de Swyer, que pouco crescimento da barba, ombros estreitos, quadris largos, pernas e braços longos, testículos pequenos, padrão feminino de pelos pubianos, desenvolvimento de mamas, tendência de crescer pelos pelo peito e ausência de calvície frontal. Tá? Esse distúrbio sexualmente masculino, algumas condições que afetam o desenvolvimento dos órgãos sexuais masculinos, como a síndrome de Swyer, podem estar relacionados aos cromossomos Y. E também a deleção de cromossomos Y. Algumas deleções ou perdas de material genético de cromossomos Y podem estar relacionadas a distúrbios genéticos específicos. Por exemplo, a microdeleção de cromossomos YQ e associada à infertilidade masculina, que pode afetar a produção de espermatozoides. Tá? Então é importante entender que, apesar de estarmos falando de ótica, são alterações que acontecem no organismo e podem trazer algumas consequências bem complexas, né? Que nós estamos falando de infertilidade, é bem complexo.